Papo no Tucupi. Oferecimento Governo do Pará, Prefeitura de Belém e Líder. A depressão e a ansiedade são desordens mentais que estão na ordem do dia. São mais de 350 milhões no planeta. Nosso papo é com o psiquiatra e psicanalista Edilberto Maia, presidente do Centro de Estudos de Psicanálise e Psicoterapia Analítica do Pará. É também autor do livro Como Nossos Pais, que destrincha a construção de modelos entre pais e filhos. Como combater a depressão e a ansiedade, inimigos ocultos que espreitam a sociedade. Edilberto, o que é depressão na realidade? A depressão é uma síndrome que é uma somatória de sintomas e sinais que juntos caracterizam o quadro depressivo. Não é? Nós temos sintomas primários e secundários numa depressão. Os sintomas primários são aqueles que estão sempre presentes em toda a depressão. Os secundários, eles podem estar presentes ou não. Né? Então, como sintomas primários, nós podemos citar a perda do interesse, né, ou de prazer, né, diante das situações da vida cotidiana, né, a apatia, o desânimo, a falta de alegria, de felicidade, a perda de energia. Né? Temos também, né, 3 funções psíquicas que ficam alteradas no quadro depressivo, que é memória, concentração e atenção. Elas estão sempre, né, prejudicadas. Né? Temos ansiedade e angústia, que é um dos sintomas, né, principais dos quadros depressivos, além, né, da variação de humor, né, podendo levar a um sintoma de irritabilidade ou ao humor deprimido. Né? Esses são os sintomas, né, primários. Agora temos também os sintomas secundários, que são aqueles que podem estar presentes ou não, como a diminuição, né, do apetite ou aumento do apetite, né, com ganho de peso. O apetite gastronômico quanto sexual, né? Inclusive eu ia colocar, né, é um outro sintoma secundário, que é a disfunção sexual. Né, que pode também estar aumentada ou diminuída. Só que, né, nos quadros depressivos, geralmente, a tendência é ela estar na diminuída ou a perda total do desejo, né, sexual. Agora, tem cura? Veja, né, a depressão, né, tem os quadros endógenos e exógenos. Né? O que Explica é? Melhor. Pois é. O que é, né, uma depressão endógena? É aquela em que a pessoa já traz uma predisposição herdada, né? Já traz uma carga genética. Não é? Essas são mais difíceis de tratamento, né? E muitas vezes o tratamento, né, é mais longo, né? E, né, algumas delas você tem que tratar, né, para a vida toda. E tem as depressões exógenas, que são aquelas adquiridas no meio ambiente, em função de situações externas, como a perda de um ente querido, a perda do trabalho, de um emprego, uma separação conjugal. Isso pode levar também a um quadro depressivo. Mas aí quando você pode diferenciar, por exemplo, a tristeza, porque a pessoa que perde um ente querido, obviamente, é comum ter uma tristeza. E quando é que você vai saber o que é tristeza e o que é depressão? Aí tem que ter uma avaliação, né, médica, psiquiátrica. Pode ser em tempo, porque a tristeza, digamos, pode durar 1 mês ou 2 meses. Se durar mais que isso, já é outra coisa, né? Sim. Né? Um luto tem que ter um período de elaboração, né? Sim. Se esse período de elaboração não consegue, né, ser resolvido, né, dentro de um, vamos colocar assim, período mais ou menos por volta de 3 meses, você tem que se preocupar, né? E aí muitas vezes você tem que entrar com medicação, né? E aí o tratamento, né, muitas vezes pode ser só psicoterápico, né? E outras vezes você tem que, né, associar a um antidepressivo. Como é que você vê as drogas no tratamento, não só da depressão, mas nos quadros psicóticos, de um modo geral, né, nos quadros mentais? É uma discussão que está sendo posta aí, né, a utilização dos remédios. Você que é psiquiatra, é médico, mas ao mesmo tempo tem uma formação de psicanalista. Por que você escolheu essas duas coisas?
a questão da psiquiatria, né? Eu sou, na verdade, de uma família de psiquiatras, né? Eu tenho um tio que já faleceu em São Paulo, né? Que foi um psiquiatra famoso, que tem uma clínica ainda hoje em funcionamento em São Paulo, que é a Clínica Maia. E eu, desde 9 anos de idade, né, decidi que faria medicina e já pensando em fazer psiquiatria, né? Então, né, eu fui para a medicina, fui para a psiquiatria, só que quando eu fui fazer a minha residência médica, eu comecei, né, a entender que só a psiquiatria clínica, para mim, seria uma coisa incompleta, né? Prescrição de remédio, eu acho que é importante, mas eu achei que teria que fazer alguma coisa a mais para complementar, né, o trabalho psiquiátrico. Foi quando eu decidi fazer formação em psicanálise, que para mim é uma complementação, né, do trabalho psiquiátrico que eu faço. Então, né, muitas vezes, né, a gente usa remédio porque precisa, né, você falou dos quadros psicóticos, então nós temos na psiquiatria, né, quadros, né, vamos colocar assim, de doenças delicadas, como a esquizofrenia, os transtornos de afetividade, que precisa, sim, né, de medicação. Não é? Mas os quadros leves, como uma depressão leve, não é? Que você avalia que dá para tratar sem remédio, não é? Você vai tratar, né, sem remédio. Um quadro, né, de uma ansiedade, né, leve também, né, você pode conseguir tratar, né, só a nível psicoterápico. Mas os quadros, né, psiquiátricos mais graves, mais severos, tem que, né, haver a associação, né, da psicoterapia com medicação. E o que é que você acha da chamada internação, né? Dos quadros psicóticos mais graves, obviamente, de uma depressão grave, resolve em determinado momento? Sim, sim, sim. Né? Até porque muitas vezes, né, o paciente psicótico ele não tem consciência, né, de que precisa de tratamento e aí um tratamento ambulatorial poderia resolver, né? E muitas vezes, né, a família precisa, né, intervir, né, para poder realmente, né, tratar, porque ele não tem, né, condições de decidir sozinho, né, os quadros psicóticos. E muitas vezes, né, as depressões também graves, severas, né, a gente costuma dizer que todo ser humano tem traços neuróticos e psicóticos, né, na sua personalidade. Né? No caso, né, de depressões graves, severas, muitas vezes são os traços psicóticos que estão, né, ali predominando naquele momento. Tanto que, né, nos quadros que o paciente, né, deprimido grave, né, chega, né, à tentativa de suicídio ou suicídio, a gente costuma dizer que é em função, né, de que né, naquele momento, né, são os traços psicóticos, né, que estão predominando, né, na situação. E aí essas depressões graves também tem que ter tratamento e muitas vezes hospitalar, tem que, né, que tirar, né, a pessoa daquele surto, do surto e protegê-lo, né, de si mesmo, né, porque aqui fora ele corre o risco, né, de né, se suicidar, né, O tratamento longo com remédio, eu ouvi outro dia um psiquiatra também falando, uma psicanalista, que dizia o seguinte: olha, o remédio não pode ter tratamentos muito longos, porque depois que você tira o remédio, a pessoa volta para a mesma situação de antes. É por isso que você faz o acompanhamento desse paciente e pode tirar o remédio aos poucos, ou seja, com a psicanálise, porque a psicanálise é um quadro de crescimento pessoal, né? Com certeza. Ou seja, eu acho que ela nunca nem tem fim, né? A gente costuma dizer, né, que a cura na psicanálise é diferente, né, da medicina. Na medicina você tem uma ferida no corpo, você vai tratar a ferida e vai esperar cicatrizar, né, com medicamentos, cicatrizou, acabou, né, está curado. Né? Na psicanálise a gente costuma dizer que a cura na psicanálise chama-se crescimento mental. Né? E esse crescimento mental é para a vida toda, né? Então, é assim, eu costumo dizer que o tratamento analítico é um tratamento de médio a longo prazo, porque, né, visa o autoconhecimento, né, e nesse processo de autoconhecimento a pessoa conseguir se livrar de muitos padrões arcaicos que, né, vêm da educação, vêm da família, padrões que não são genuínos, mas que, né, ele aprendeu simplesmente por introjeção a reproduzi-lo, por isso que muitas vezes vive uma sensação de vazio interior,
né, a vida inteira, e a psicanálise vai ajudar com que ele possa, né, ir em busca, né, de uma identidade própria, né, que seja, né, genuína e saudável. Ou seja, né? o crescimento da alma, né, da psique. Por exemplo, os tratamentos psicanalíticos, de psicanálise, ainda são tradicionalmente os freudianos, né, com o divã, com todo aquele set, né, que a gente tem na imagem do Freud. O divã, ele faz parte, né, da técnica, ajuda, né, a pessoa, vamos colocar assim, a abrir os olhos da alma, né, e olhar para dentro de si, tanto que, né, o psicanalista ele não fica, né, de frente, ele fica numa poltrona na lateral, que é exatamente para não ter esse contato, né, cara visual, a cara, para que o paciente não fique querendo entender o desejo do analista e possa, né, voltar para dentro de si, buscar, né, esse mundo interno dele e poder verbalizar isso. Então, né, faz parte da técnica o analista ficar sempre numa poltrona meio que lateral ao divã, mas isso mudou muito, né? Freud viveu há mais de 100 anos atrás, né? E essa técnica hoje, né, é mais flexível, a gente vive na Amazônia, né, com uma realidade totalmente diferente, né, daquele... Qual é a né? importância da geografia nessas questões, né, e a gente mentais? Pois é, a gente tem um povo, né, mais leve, mais solto, mais alegre, e mesmo dentro do sofrimento, né, é um povo que às vezes, né, faz gozação, né, do seu próprio sofrimento, isso é até bom, né? Então, né, eu procuro deixar o paciente, né, dentro do meu consultório livre para ele fazer, né, o que ele quiser. Ele constrói o setting dele analítico. Ele monta o set. Ele monta, né? Ele que tem que montar. Então, tem pacientes que vão para o divã, né? Eu, na entrevista em que a gente, né, explica o que é a psicanálise, como é que ela funciona, a gente fala, né, que existe a presença do divã, está lá, mas que ele é livre para ir, se quiser, se não quiser, ele faz do jeito que ele... Então tem pacientes que vai para o divã, tem pacientes que fica na poltrona, tem paciente que vai para o divã, mas não deita, senta na ponta de lá e fica me olhando, e é isso tudo a gente vai trabalhar, porque tudo isso faz parte, né, do tratamento, né? Gilberto, e quais têm sido os resultados nesse tratamento misto do remédio, que você é psiquiatra, com a psicanálise? Porque a psicanálise não tem fim, ela vai até o fim da vida, né? Se o sujeito assim quiser, né? Porque é um crescimento da alma, um crescimento pessoal. E qual tem sido o resultado, principalmente no trato da depressão e das ansiedades? Pois é, né? A depressão, né, o tratamento é um tratamento casado, né, tem que ter, né, dependendo, né, estou falando das depressões, né, de moderada a grave, porque elas são leves, moderadas e graves, então as moderadas e graves precisam sim, né, de medicação, né. Agora, como é que é feito, né, esse diagnóstico e o tratamento, né? Como eu falei aqui para você, tem sintomas primários e secundários. Então, né, na hora que você faz o diagnóstico, você tem que pegar um grupo de sintomas primários e um grupo de sintomas secundários, né, e perceber que eles estão presentes naquele quadro daquela pessoa por no mínimo 2 semanas. Não é? A partir daí, você considera que aquilo é um quadro depressivo. Não é? E aí precisa, né, de tratamento. Né? Numa primeira depressão, numa primeira crise, o tratamento medicamentoso, né, os protocolos, né, de tratamento colocam a parte medicamentosa, né, num período de 6 a 1 ano, de 6 meses a 1 ano de tratamento medicamentoso. Depois desse período você, né, tira a medicação e aí o tratamento complementar, né, que tem que ter esse tratamento casado, medicação e psicoterapia, né, e aí você segue, né, com o processo, né, psicoterápico se a pessoa tiver interesse, né, de continuar. Né, agora, numa segunda crise, né, os protocolos já, né, pegam a parte medicamentosa e já elevam até 2 anos de tratamento medicamentoso. Ou seja, o medicamento é necessário. É necessário. E numa terceira crise, né, os protocolos psiquiátricos dizem que mesmo que a pessoa fique assintomática, deve-se manter uma dosagem preventiva de antidepressivo por longo tempo da vida da pessoa. Gilberto, a depressão é o chamado mal do século.
mas outros dizem que é ansiedade. O que é, na realidade, o mal do século? Ansiedade ou a depressão? Não, a depressão foi considerada pela Organização Mundial de Saúde, né, na entrada dos anos 2000, né, como o mal do século. A ansiedade, na verdade, ela é um sintoma, né, um sintoma que pode estar presente em várias doenças, inclusive, né, na depressão. Né? A ansiedade, né, até um certo grau, ela é normal. Não é? Você precisa, né, de ansiedade para lidar, né, com situações de perigo. Né? Então, veja, se você não tivesse ansiedade e medo, você morreria cedo. Né? Porque a vida, né, vai sempre, né, colocar você em situações de perigo e se você não tiver esse alerta, né, você vai acabar sucumbindo. A adrenalina né? subir. É isso que eu ia colocar. Né? Então, veja, né, numa situação de perigo, as glândulas adrenais elas vão, né, liberar, né, adrenalina no sangue, na corrente sanguínea, né, e com isso, né, vai preparar o corpo para uma reação de luta e fuga. Né? Então, né, a ansiedade até um certo grau, ela é considerada normal. O problema é quando ela, né, é exacerbada, quando, né, ela é exagerada, e aí ela vai trazer muito sofrimento e aí se torna, né, patológica. Mas nesses tempos de redes sociais, de internet, em que as pessoas vivem direto no celular, direto teclando e não conseguem viver mais um minuto longe deles. Quer dizer, isso aí tem provocado muita ansiedade, né? E talvez aquilo que chamam de síndrome do pensamento acelerado. Então, e aí é o que eu coloquei, né? A ansiedade, na verdade, ela é um sintoma, né, que está presente em várias doenças, né? E aí vai entrar, não é, essas doenças da vida moderna, né? Você falou aí da internet, da ansiedade de estar, né, sei lá, teclando lá e tal. WhatsApp. Ver tudo, quem né? curtiu o meu post, quem não curtiu. Né? Aí não dorme à noite, fica esperando o barulhinho, né, do WhatsApp, né, tocar e vai lá para ver quem é. Né? Isso tudo leva a um quadro, né, de ansiedade exagerada que tem que ser tratada. Né? E aí ela faz parte de várias doenças. A depressão, né, tem algumas doenças, né, orgânicas mesmo, como hipertiroidismo, né, também, né, leva ao quadro de ansiedade. Né? O uso de alguns medicamentos pode levar, né, à ansiedade, como anorexígeno, que são remédios, né, para tirar o apetite. Né? Normalmente, né, acaba levando, né, E tem muita gente que ainda usa isso, né, esses remédios. Muita gente ainda faz uso, né, e não entende que pode, né, trazer outros problemas, né, psicológicos. Né? Melhora o físico, mas, né, acaba trazendo problemas psicológicos. E também, né, outros quadros, né, também, né, como o alcoolismo, né, pode, né, aumentar, né, o nível de ansiedade, as drogas ilícitas também, né, cocaína, maconha, né, são situações que podem, né, levar a um quadro exagerado de ansiedade. Né? Pois é, e depressão também. O alcoolismo pode ser uma consequência da depressão ou a depressão que leva a pessoa para o alcoolismo? Qual é a relação? O cara primeiro é alcoólatra, fica depressivo, ou ele fica depressivo e vai para o álcool ou para as drogas ilícitas? Normalmente, né, a questão do álcool, né, a pessoa também já nasce com uma predisposição, né, orgânica, né, para o alcoolismo. Não é? Mas, né, geralmente, em função, né, disso, ele acaba levando, né, eu costumo dizer, como o álcool é uma característica em que a pessoa tem, né, uma carga genética, eu costumo dizer que o álcool acaba levando à depressão, né, porque o álcool é comprovadamente, né, ele né, leva as pessoas a deprimirem. Né? Você tem aquele período inicial de euforia, né? Mas o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Ou seja, no dia seguinte... Né? E aí tem a ressaca do dia seguinte. Né? Isso tudo, né, vai levar a pessoa a entrar num quadro depressivo. Né? Mas você perguntou o que é que leva à depressão, o que leva ao álcool, o álcool leva à depressão. Né? Eu acredito, né, que pela experiência que a gente tem, pelo que a gente sabe, né, cientificamente, com relação a essa questão da predisposição orgânica, que acaba levando, né, o álcool leva, né, a um quadro depressivo posteriormente. Pois é, e até
onde seria, né, normal tomar um álcool, né? Aquele que os médicos chamam de etilista social, né? Aquele que toma o álcool no final de semana, né? O que não pode, né, é chegar na bebedeira, né? O álcool social, né, de um final de semana, de você sentar com os amigos, tomar, né, um pouco de vinho e tal, degustar, né? Vinho, cerveja ou cerveja ou uísque, né? Dependendo do Agora gosto tá de na cada moda um. o Né? vinho, né? Pois é, por isso que eu comecei com o vinho, mas aí pode ser também, né, uma cerveja, né, um uísque, tem gente que prefere, né? Mas assim, tem que pensar numa questão mais de degustar, né, e tal, e não colocar o álcool como, né, vamos colocar assim, em primeiro plano, né? O primeiro plano é poder estar junto, né, com um amigo, bater papo, né, e trocar experiência, e o álcool ser, né, uma complementação, como uma gastronomia, uma boa comida. Mas tem muitas vezes, né, que a pessoa acaba, né, exagerando, né, a vai para a pessoa bebedeira às vezes vai para o álcool, isso não é bom, né? E também, né, o deprimido, aí independente de ter esse fator, não é, orgânico, né, de predisposição para o alcoolismo, a gente falou de alcoolismo, né, mas às vezes, né, a pessoa não tem a predisposição para o alcoolismo, mas muitas vezes, em função de um quadro depressivo, acaba recorrendo ao álcool como, vamos colocar assim, uma busca terapêutica. Uma fuga, querendo, né, de alguma forma se aliviar do sofrimento e aí, né, acaba, né, bebendo em exagero. Beto, o que você acha das terapias breves, né, que hoje também é muito falado, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Algumas terapias que algumas tiram fobias, outras tiram quadros de ansiedade. Como é que você vê isso? Eu acho que elas são válidas, né? Não é o meu trabalho, né? Eu trabalho com a psicanálise, né? Que é um processo, né, que eu costumo dizer que é de médio a longo prazo, porque já coloquei aqui para você, né? É uma busca de autoconhecimento e crescimento pessoal. Mas as terapias breves, elas têm sim seu valor, né? Você falou né, dos quadros fóbicos, né? Veja, na questão, né, do tratamento de ansiedade, né, que está ligado, né, a um quadro fóbico, um exemplo, o sujeito tem medo de elevador, de avião, né, de avião, lugares né, fechados. E aí você tem que, né, ajudar a pessoa a se expor, né, ao quadro que é fóbico, ao quadro que leva, né, a fobia. Ou seja, comportamental. Então, aí entra, né, a terapia comportamental, né, que aí, né, coloca os exercícios para a pessoa, né, enfrentar. No caso do medo de elevador, a pessoa vai, né, entra no elevador e sobe até o primeiro andar e aí fica repetindo esse processo. Enquanto tiver ansiedade, ele fica repetindo até o primeiro andar. Conseguiu equilibrar a ansiedade, vai até o segundo andar. Né? E aí fica repetindo, né? E conseguiu equilibrar, vai até o terceiro andar e assim por diante, né? Até ele conseguir, né, ter a liberdade de subir e descer no elevador sem, né, com esse controle da ansiedade. Então as técnicas, né, comportamentais, elas têm, né, seu valor também, né, visam, né, tirar, né, problemas mais, né, focais, né, imediatos e que dão conforto, né, para o paciente. Então, elas também têm valor. Qual o melhor tratamento para a ansiedade, no seu modo de ver? Já a ansiedade que eu digo, não aquela leve, aquela ansiedade mais difícil. Aí é como a gente, né, colocou. Né? Geralmente a ansiedade, né, ela não é uma doença, ela é um sintoma que pode estar presente, né, em várias doenças, e aí você vai ter que, né, avaliar para fazer, né, o diagnóstico, né, do quadro, que aí não é só olhando a ansiedade, mas é olhando o sujeito como um todo, e aí, né, ver que tipo de tratamento vai ser feito. Muita gente toma ansiolítico. Pois é, aí é que é a questão, né? Numa ansiedade pontual, não é? Você prescreve um ansiolítico, mas que normalmente, né, os ansiolíticos são os derivados benzodiazepínicos, que são aquelas medicações que tem a tarja preta, na caixa. Né? E aí toda a medicação que vem com a tarja preta, o Rivotril é um deles, né? E aí são medicações que causam dependência. Né? Causam dependência esses medicamentos? Por isso tem a tarja preta, né, na caixa, que é um alerta.
Então, né, normalmente a gente usa, né, os qual é a função deles? ansiolíticos, né, em casos pontuais. É para tirar ansiedade. Né? Mas Então, ele são age ansiolíticos. como assim? Ele age porque logo passa o efeito dele, e ele tem que tomar outro e acaba viciando. Onde é que ele atua? Não, ele atua a nível cerebral, tem áreas, né, do cérebro onde, né, a produção de algumas enzimas, né, serotonina, noradrenalina, dopamina, que são, né, enzimas que dão um bem-estar, não é psicológico. Mas é né, tudo da ilusório, pessoa. né? Não, Fomentados pela química. Normalmente elas existem, né? É um funcionamento normal que deveria, né, acontecer. Né? Só que, né, os nossos neurônios, né, eles têm, né, vamos colocar assim, o transporte, né, dessas substâncias de um neurônio para o outro, que são, né, as sinapses, que fazem a neurotransmissão, e muitas vezes, né, o cérebro está produzindo de uma forma, né, alterada, diminuída. Por isso, né, a pessoa vai ter ansiedade, vai ter depressão, né, e aí você tem que, né, avaliar para ver que tipo de medicação você pode usar. Né, como a gente colocou, numa ansiedade, né, pontual, né, eu tenho medo de andar de avião, vou fazer uma viagem, o que é que eu faço? Eu tomo um ansiolítico para poder entrar no avião e Melhora conseguir mesmo, chegar. né? Melhora mesmo. É um período de, né, viagem que dure 5 horas, que seja, ou até mais. A medicação tem um período de ação, né, mais ou menos de 8 a 12 horas. Né, e aí, né, toma e vai fazer a sua viagem. Agora, quando essa depressão exagerada faz parte de um outro quadro, você tem que fazer o tratamento, né, do quadro geral. No caso, né, das depressões que têm, né, ansiedades exageradas, você não vai tratar com ansiolítico, você vai tratar com antidepressivo. Né, porque o antidepressivo acaba tratando, né, O antidepressivo não causa dependência. O antidepressivo não tem esse problema, né, de causar dependência. Você pode tomar por tempo indeterminado. Né, ele não tem esse problema. Alguns, na hora de retirar, né, ele pode, né, deixar um efeito, vamos colocar assim, de alguns dias de abstinência, mas né, se você fizer a retirada gradual, né, toda a medicação psiquiátrica, nunca na hora de você retirar, você tira bruscamente, você tem que fazer, né, um período de desmame, né, de descontinuação da medicação. Isso leva às vezes, né, alguns meses, 2 meses até ou mais. Né? Então, se você faz uma retirada, né, gradual, essa abstinência não acontece. Mas mesmo, né, aqueles pacientes que às vezes, né, falta remédio, não foi na consulta e aí ficam uns dias sem medicação, eles podem ter assim uns 4, 5 dias de alguns efeitos, assim, um pouco de tontura, náusea, mas isso vai passando. O antidepressivo, no máximo, causa isso e depois vida normal. Né? E se você faz um tratamento correto, né, não abandonou o tratamento, né, por conta própria, não parou bruscamente, você vai fazer a retirada normal sem problema nenhum. Agora, os ansiolíticos causam dependências e às vezes é muito difícil de você retirá-los. Gilberto, uma das chamadas doenças modernas, mentais, psicológicas, tem agora na crista da onda chamada TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Até onde isso existe ou não existe? Porque as correntes dizem, alguma corrente diz que foi uma doença inventada, outro diz que qualquer falta de atenção agora, que antigamente se corrigia com vai estudar, já criou-se mais um quadro psicótico, né? Mais um quadro mental em relação a isso. Como é que você avalia as pessoas que têm esse quadro de TDAH? A doença realmente existe, né? É um transtorno mental, né? Faz parte da classificação das doenças internacionais, que é o CID-10, que o Brasil usa hoje, né, para diagnóstico das doenças. Ela existe, mas, né, novamente a gente, né, tem que colocar aqui assim, tem que ter um diagnóstico feito, né, por um psiquiatra, né, e um diagnóstico exato, porque hoje... Tem testes, né, específicos para isso? Hoje em dia, né, a gente tem, né, tem um protocolo, né, americano, né, que montou um teste, né, que a gente usa para poder avaliar, né, no diagnóstico se é realmente
um déficit de atenção ou, né, uma dificuldade de memória, de concentração que não chega, né, a ser isso, né, e muitas vezes, né, como eu coloquei nos quadros depressivos, um dos sintomas é memória, concentração e atenção, né, que estão prejudicadas, muitas vezes não é déficit de atenção, e sim uma outra doença, né, e aí nessa avaliação, quando você monta, né, esse questionário para o paciente, não é, responder, você vai avaliar e ver que muitas vezes não é déficit de atenção, né, e às vezes é uma dificuldade, né, de concentração, né, de jovem, né, adulto novos que estão com a cabeça, né, voltada para outras coisas e tal, e logo acham que é um déficit de atenção e já querem remédio, né, e existem remédios, né, para tratar quando realmente, né, o diagnóstico é feito, você tem que entrar, né, um deles é a Ritalina, né, a Ritalina também causa efeitos colaterais muito amargos, né? Tem que ser usado sempre pela manhã, porque pode tirar o sono noturno, né? Pode tirar o apetite, pode dar emagrecimento, né? E causa também dependência. A Ritalina, né? A Ritalina. Eu já tive pacientes, né, que chegaram no meu consultório vindo já de outros tratamentos e muitas vezes abandonaram os tratamentos porque entraram em dependência e passam a conseguir, né, a medicação e tomam dosagens exageradas, né? Então é um problema sério, né? Hoje em dia qualquer dificuldade, né, de atenção, de concentração já acha que é déficit de atenção. Então, né, tem que procurar um psiquiatra, tem que fazer um tratamento orientado, né, pelo psiquiatra dentro das dosagens que realmente, né, são prescritas para esse tipo de quadro, porque pode trazer problemas sérios se você toma por conta própria. Gilberto, agora entre as terapias alternativas, uma das que está mais em voga atualmente é a chamada meditação, a mindfulness, que é o foco, né? O foco direto. O que é que você acha dos tratamentos e das circunstâncias da meditação? Veja, essa questão, né, da vida moderna, né, a gente, né, colocou aqui, né, que um dos, né, fatores que causam, né, a depressão, né, é o estresse da vida moderna, que está sempre, né, aumentando, né. Eu acho que tudo é válido hoje em dia, né? As exigências da vida moderna, as competições de trabalho, isso tudo, né, deixa a pessoa num limiar, né, de estresse exagerado e tem que buscar, mesmo que não seja, né, há uma necessidade de um tratamento psiquiátrico ou até psicoterápico, mas, né, eu acho que essas alternativas, né, como a meditação, como a yoga, né, outros chamam yoga, não é? Eu acho que tudo é válido para diminuir a ansiedade. Diminuir o estresse. Né? O estresse e o nível de ansiedade das pessoas. Então, né, eu acho que, né, tem seu valor, sim. Por exemplo, você escreveu um livro publicado no ano passado, Como Nossos Pais, que é uma interação, né, entre a criança, o adolescente e o que os pais foram. Conta pra gente um pouquinho mais desse teu livro. Esse livro ele começou assim, em 2017 eu escrevi um artigo que foi publicado numa revista, né, de psicanálise de circulação nacional chamada Vínculo, e isso foi em final de 2017. Em julho de 2018, o artigo que eu escrevi tinha como título o título do livro, que é Como Nossos Pais, a função da identificação na construção dos modelos. Ainda é inspirada na música do Belchior, né? Pois Como Nossos Pais. Eu peguei a música do Belchior, um trecho, né, do verso da música dele, né, Como Nossos Pais, que diz assim: apesar de termos feito tudo o que fizemos, continuamos os mesmos e vivemos como nossos pais. Eu peguei, né, esse trecho e desenvolvi um artigo científico dentro da psicanálise, é uma linguagem psicanalítica, o artigo, e
e trouxe, né, um quadro clínico mostrando, né, que muitas vezes, né, a gente, né, luta, né, para ser diferente dos pais e faz, né, um monte de coisa, né, achando que vai, né, fazer tudo diferente e lá na frente, né, a gente acaba, né, repetindo, né, muitos padrões, muitos modelos, né? Então aí em julho de 2018 um editor de uma editora portuguesa, que é um braço de uma editora alemã chamada, essa editora portuguesa chama Novas Edições Acadêmicas. Ele entrou em contato comigo, disse que tinha, né, lido o artigo da revista Vínculo e que a editora tinha interesse de escrever um livro sobre aquele tema, né? E aí eu topei, Acabaste né, desenvolvendo um convite, livro inteiro. e acabei desenvolvendo um livro. Então o livro, né, ele tem assim, vamos colocar assim, a mola mestra, né, do livro é falar da família, né, a importância da família na formação da personalidade das pessoas, né, e como, né, muitas vezes quando eu falo família, né, a importância de pai e mãe, como esses primeiros modelos de amor são introjetados, né, porque e aí entra pai, mãe e os substitutos, às vezes, né, na família tem um avô, Hoje uma as avó, famílias já estão totalmente diferentes, né, né, do que era até 30 anos atrás. Né? Sim, sim, sim. Inclusive o livro tem um capítulo que eu falo, né, que hoje, né, as famílias, né, do pós-moderna do século XXI, né, não é mais só pai e mãe, né, e os filhos têm... Pai e mãe são dois pais, duas mães. São dois pais, duas mães, isso tudo, avó, né, a gente... pai, chefe de família, vira mãe ou vira... Sim, sim. O livro trata de tudo isso, né? Então, assim, a mola mestra é falar dessa importância, né, da família, né, e como, né, ela acaba, né, dando os moldes, né, para as pessoas depois, né, na sua vida adulta, né? E a importância, né, de você perceber quando decide, né, ter filhos. É um livro que eu procurei colocar numa leitura bem coloquial para que ele é de base analítica, mas que você... Qualquer pessoa pode, né, pegar e ler. Eu acho que é importante, né, para quem decide, né, construir família, ter filhos, né, ler porque vai, né, orientar, né, nesse sentido de você ter a atenção, né, de que é um momento da vida que você tem que dar o melhor de você. A gente sabe que não existe, né, ser humano perfeito, mas que se você tem essa atenção, né, para poder, né, criar os filhos de uma forma, né, mais adequada, isso tudo, né, é importante depois, né, para a vida adulta, né, desse sujeito, porque os modelos eles começam na primeira infância, né, eles, né, são introjetados na primeira infância, onde o Freud dizia que ia do nascimento a 7 anos a formação da personalidade, né, e outros psicanalistas que vieram depois, né, e que têm, né, também obras, né, publicadas e que são importantes, eles vão mais além e mais aquém. Eles dizem que a criança, né, enquanto feto, ela já capta, né, sentimentos de que ela é amada ou rejeitada, ela já capta no útero materno em desenvolvimento e que, né, essa lapidação final, né, da identidade, ela acaba por volta mais ou menos de 9, 10 anos de idade. E que depois, na vida adulta, né, a tendência é haver uma reprodução de como esses modelos foram introjetados, né? Então, o livro é interessante para quem tem interesse, né, não só na psicanálise, mas no interesse, né, na estruturação de família, né, e construção de vínculos. Eu acho que Edilberto, se para a classe média está difícil, você imagina, acontece distúrbios, que a gente vai chamar aqui de distúrbios mentais, entre os mais pobres, entre as classes mais desassistidas. Como é que tem sido o serviço público no tratamento das chamadas doenças mentais, das doenças que precisa cuidar do psicológico das pessoas? Temos alguns neurolépticos, né, que são usados em quadros psicóticos que são caríssimos, né? E a gente sabe que, né, tem Hospital das Clínicas, né, tem os CAPs, né, de atendimento, né, psicossocial, né, que
né, trabalham, que Fornece dão esse atendimento. remédio, né? E aí fornece medicação, né? E aí... O que você acha da internação? Por exemplo, hoje é uma política pública a não internação, né? Só Sim. nos casos mais graves. Mas hoje o paciente vai lá, passa um pouco tempo nos chamados CAPs, depois sai. Como é que você analisa isso? Eu acho que, veja, a internação ela sempre vai existir, não é? Então, veja, eu acho que tem que ter a avaliação médica, né, psiquiátrica, para ver exatamente, né, o grau, né, de gravidade, né, da doença, não é? Geralmente, né, os quadros psicóticos são mais severos e muitos deles o paciente ele não tem consciência, né, de que precisa de tratamento e aí a família tem que intervir, né? Muitos não querem tomar remédio em casa, cospem, jogam fora, né? E aí não fazem o tratamento que deveria ser feito a nível ambulatorial. E aí, muitas vezes, né, você precisa mesmo da internação. Então, ela é válida, né, e necessária, Dependendo né, do caso, em né? alguns casos. Né? E nessa... em outros casos, não. Se dá para você, né, conseguir, né, trabalhar a nível ambulatorial, sempre é melhor. Né? Manter o paciente no seio da família, né, e fazer um tratamento, né, onde possa haver uma interação e uma identificação com um profissional, né, que pode estar atendendo a nível ambulatorial, sempre é melhor do que uma internação, que sempre vai ter que ser por um período limitado, tirou da crise, né, tem que sair, né, do hospital. E nessa polarização política que o Brasil vive hoje, muito ódio, principalmente aí pelas redes sociais, Bolsonaro de um lado, Lula do outro, quer dizer, tipo, parece uma catarse, né? Uma catarse política. Como é que você está analisando esse momento em que as pessoas estão muito à flor da pele e discutindo política e fazendo da sua vida muito mais dentro da rede social do que fora? Como é que você vê esse momento da pós-modernidade, né? Realmente, né, é complicado, né, porque muitas vezes você se esconde, né, numa rede social, né, e ali você, como não está cara a cara, você pode, né, colocar tudo que você bem entende e acha que, né, é normal. Né? A questão, né, da ansiedade, da angústia e dessa efervescência, isso aí sempre existiu, né? É do ser humano, né? E, né, normalmente, né, vai aparecer nessas situações em que há mais, vamos colocar assim, fanatismo, né? Então você vê isso em futebol, você vê isso na política, você vê isso na religião, né? Isso muitas vezes leva, né, agora a questão da política, né, brigas familiares, né, pai deixando de falar com o filho, né, já tive pacientes na época, né, da eleição, né, pais Bolsonaro, filho Lula, né, e aí essa questão das diferenças, né, não conseguem serem, né, discutidas e debatidas e entender que, né, o ser humano ele é único, ele não é individual, é singular e não vai ter dois iguais e por isso, né, nunca um vai pensar igual o outro, né, e isso tudo, né, eu acho que, né, tá ligado a hoje, né, uma dificuldade muito grande de convivência, né, de construir vínculos, né, as pessoas hoje, né, trabalham muito, vão muito, né, estão muito na rua, os pais, os filhos também, cheios de atividades, né, porque desde muito cedo são colocados, né, no futebol, no inglês, né, e aí, veja, não se vê mais, não tem mais a mesa de almoço, onde a família toda senta junto, né, para conversar. Então, né, cada um vai construindo, né, o seu mundo dentro de uma individualidade muito grande e aí dá nisso, né, dá nessa dificuldade, né, grande de você interagir, de você, né, integrar e construir, né, vínculos saudáveis. O líder tem
vai açaí, tem home sem ter sushi. Eletro e muito mais. Muito mais, muito mais. Tem tudo pra você. O líder tem o quê? Tem tudo pra você. O líder tem tudo pra você.